Você não pode fazer uma análise empírica, né? Porque quem sabe é só Deus. Mas observando os sinais, observando as profecias se cumprindo e os códigos que estão ocultos na Bíblia. Jesus, com muita sabedoria, falou nas suas parábolas muitas coisas codificadas, né, que hoje a gente entende. Né? Até você pega lá Daniel capítulo 12, né, o anjo fala um monte de coisa para ele, ele não entende. Pô, não sei o que é isso, não estou te entendendo. Aí fala, essas palavras vão estar fechadas até o final dos tempos. Aí os sábios vão entender. Então era um momento para a gente entender agora, nesse momento de agora que a gente está vivendo. Então, assim, para dar um preâmbulo rápido aí, quando a gente fala de tribulação, né, na verdade é um período de 7 anos, né, dividindo em 2 partes, né, a tribulação e a grande tribulação, 3 anos e meio cada um, né, e aí existem vertentes, né, o pré-tribulacionismo. Quem acredita que é pré-tribulacionista, eles são o quê? Eles acreditam que eles vão embora antes. Não vai, que a igreja, os escolhidos vão embora antes. Assim, é isso. Que é o tal arrebatamento. É quando o arrebatamento. Vão ter duas pessoas na mesma sala, um vai embora e o outro fica. Isso. Então, para pegar o fio da meada, então, por 7 anos, aí como é que a gente chega nesse tempo, né? Como é que chegamos nesse parâmetro? Aí eu vou voltar para o amparo tem que ser bíblico, né? Você pode complementar, por favor, você fica à vontade, tranquilo. Tá, tomando liberdade aí, pode interromper. Obrigado, tranquilo, não tem onda problema. Comigo não. Comigo tá também não, para somar a força, né? Valeu. Tomar conhecimento. Então, Jesus fala em Mateus 24, ele dá uma série de pistas para nós. Então ele fala da figueira, que é uma alusão a Israel, né? Tanto é que quando Adão peca, ele se cobre com folhas de figueira. Imagina, já o paraíso devia ter trocentas árvores, escolheu a figueira, que representa o pecado e tal, né? Então, a representação é uma analogia a Israel. Jesus ele pega e fala, quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estarei às portas. Quer dizer, eu não cheguei, mas eu estou chegando, estou voltando. Então, aí ele ainda dá outra pista, ele começa a dizer o que vai acontecer, o princípio das dores, o amor vai se esfriar, as pessoas vão se maltratar, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É uma segunda rebelião na Terra, né? Quer dizer, uma segunda treta, irmãos brigando contra irmãos. Sobre terremotos, crises sanitárias, né, abalos nos céus. Sim, tem tudo a ver, né, com tudo a ver. Estão esperando já o Big One, até Apocalipse, a gente foi um pouco para frente. Tá tendo uns pequenos terremotos, né? No mundo inteiro. Esse de Nova York foi o mais forte nos últimos 140 anos. Em Nova York teve? Nova York teve 2 no mesmo dia. Caramba! Nova York. O pessoal não entendeu nada, eles estavam fazendo lives assim, né, a garotada fazendo streaming, e de repente começou a tremer, eles... Pô, que é isso? Eu não lembro de falar em terremoto. 140 anos que não tinha um forte assim, né? É estranho, né? Fora do normal. É estranho. Então, no Brasil teve também um pequeno terremoto. No Maranhão Isso, foi 4.8. Então, até eles falaram que podia ter a ver com 8 do 4, né? 4.8, que é lá nos Estados Unidos é invertido. Né? Invertido, sim. É 4/8. Então, vários sinais. Então, assim, aí Jesus coloca o seguinte, ele fala algumas coisas que vão acontecer, né? Que guerras, rumores de guerras, a gente está experienciando isso nesse momento histórico, inclusive o ano 2023, tem até um vídeo no meu canal, Calendário Secreto 2023, isso eu gravei em 2020, né? E fui bastante achincalhado até, né? Mas é observação de sinais. Até agora acontece com a anuência de Deus, as coisas acontecem na permissão divina. E o tempo não vai se dilatar. As pessoas escrevem para mim e falam, pô, Daniel, e se a gente orar, será que a gente não consegue segurar a onda? Eu falei, não, Jesus já falou, se não fosse abreviado, ninguém ia suportar. Então eu estou vendo as coisas acontecendo muito rápido. Se observar bem, tudo está acontecendo muito depressa, acelerou muito, muito rápido. Tá dando uma coisa em cima da outra. Eu tenho sentido isso nos últimos... Pós-pandemia, cara, as coisas estão uma em cima da outra, tecnologicamente... geopoliticamente, artificial, tá muito rápido avançada, avançada. Então, aí ele coloca aí Jesus dá uma pista. Ele pega, então usamos quando a figueira florescer, eu estou às portas. E ele dá uma pista, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ele dá uma geração. Não vai passar a geração. Então, uma geração bíblica, eu vou pautar Salmo 90:10, que é mais fácil, que está redondinho lá. Tem outros versículos que você tem que fazer conta. Esse aí tá certinho, 70 anos.
Então, Israel foi fundado em 14 de maio de 48, né? Em 14 de maio de 2018, completou os 70 anos. Né? Fez aí passou a geração bíblica. O presidente americano na época era o Donald Trump. Né? Na nota de $1 está escrito Novus Ordo Seclorum, né? Em latim, Nova Ordem Mundial, né? Que é um dos propósitos aí da chamada elite global, tal, grupo, clube, né? Chamado de clube dos Bilderberg, e tem outros mais aí, outros, né? Clubes, né? Outros clubes aí, que eles se complementam, eles têm então toda a mesma pegada. E tem os peões do jogo, né? Tem os basicamente caciques. São caras que discutem o futuro, quem fica com o quê, quem manda. É o alto escalão, né? A gente acha que é tudo aleatório. Mas não, tem um grande... Eles decidem, né? Tem as famílias que desde sempre... Decidem e ainda botam nos filmes antes pra já ir preparando o pessoal pra reagir como eles querem, né? Muita mensagem subliminar. Antes era mensagem subliminar, né? Hoje é explícito. Hoje já não é mais, não precisa Depois mais. É até legal a gente explicar esse lance da mensagem subliminar, que o pessoal nem imagina como que é, né? Isso aí. Um filme, um histórico, música. A Disney usou muito isso. Né? Na época da guerra, né? Os caras fizeram muita experiência com isso. Com certeza. Muita coisa. Isso é um assunto interessante também. Mas vamos lá. Então, aí ele dá a pista 70 anos. Aí chegamos em 2018 e, curiosamente, o 45º presidente, o número 9 para a alta magia é importante. Eles consideram um número cabalístico, místico, só que voltado para o lado negro da coisa, né? Sim. É um número divino, né? A gente leva 9 meses para nascer e tudo mais. 6 de ponta cabeça, né? Então eles colocam ali o 9, porque esse pauta em Ezequiel 28, que Lúcifer, né, na verdade, Lúcifer é um termo, né? O nome dele, segundo a cultura judaica, seria Samael. Né? Então, Samael. E aí ele recebeu 9 pedras de Deus. Deus deu para ele 9 pedras, né? 9 cristais, né? E ouro. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, Ezequiel 28. É como se fosse aquele peitoril do sacerdote, só que em vez de ter 12 tinha 9, né? Tinha 9. Tem um significado nessas pedras. Cada pedra tem o seu significado, seu simbolismo. De tantas coisas que o Trump fez, uma coisa ele fez interessante. O 45º já estava cantando a bola, alguma coisa. Porque era um número importante. Número importante, 45º. Tanto é que o próprio Al Gore, que lançou a ideia do aquecimento global, ele foi o 45º vice-presidente americano. Né? Então, esse 9 para ele está presente em várias vertentes aí. É claro que nem tudo que gera o número 9 está ligado a uma seita satânica. Mas tem uma preferência da parte deles, né? Eles têm uma preferência. Né? Isso, eles preferem e tal. Tem toda uma simbologia que não dá para sumariar aqui, eu vou tentar mais objetivo. Então, o que acontece? De tanta coisa que o Trump fez, ele fez muito importante, foi muito pontual. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento no mundo espiritual muito grande, né? Então, dentro das coisas, essa daí foi uma coisa importante. Né? E nós tivemos também um outro detalhe, um pouco antes tem sinais astrológicos. Então, quando Israel foi fundada, teve lua de sangue. Guerra dos 6 dias, lua de sangue, né, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel. Aí depois, em 2014, 2015, teve um fenômeno raro astrológico também. A Bíblia fala para você olhar para o céu, tem sinais astrológicos. Então, muitas vezes demonizam a astrologia, né, porque graças à observação da astrologia, por exemplo, Faraó, né, e os magos, os bruxos dele lá, souberam o ano do nascimento de Moisés. Então, ele sabia exatamente o ano. Não fizeram infanticídio quando ele tinha 10 anos, 5 anos, mas no ano do nascimento. Específico, né? Herodes sabia a data que nasceu. Teve a estrela que eles acompanharam também para encontrar Jesus. Então, sinais astrológicos, né? Então, os magos foram lá. Aí o que acontece? Trump sai de cena, né, estrategicamente, deixa o Biden, né, para lá, saiu estratégico, porque o Putin realmente ajudou, a CIA comprovou isso, depois não falaram mais, mas isso foi notícia durante muito tempo, dizendo que a Rússia deu uma força nas eleições, né, e aí não comentaram mais sobre isso, morreu o assunto, mas é importante salientar, quem está no controle é Deus, né? A Bíblia fala lá, começa a ver Apocalipse, a entrada dos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. E quem fala? É o Cordeiro que abre o selo, é o Cordeiro. Quer dizer, não é o satanismo, não é a seita, né? É o Cordeiro. Ele que dá o time. Ele que dá o time. Então vai entrar agora o cavalo branco. Amém. Né? E o cavalo branco ele vem apresentando paz, poder, né? Opulência,
ele tem um arco nas mãos, ele tem grande poder bélico, mas não tem flechas. Então, sem flechas. Não tem a flecha, ele entra sem flecha. Isso quer dizer mas ele tem um arco, ele tem um grande poder bélico, né? Ele é imponente, mas não vai usar, vai usar de diplomacia. Entendi. Diplomacia, vai trazer a falsa paz. Como a Bíblia fala, né? Quando houver paz e segurança. Tem bomba atômica, mas não vou usar. Agora não vou mexer nisso agora. Engraçado que as flechas estão lá na nota de $1 também. Tem a pirâmide, tem a... As flechas estão lá. A águia está segurando 13 flechas. E os ramos, né? Como é que é? O trigo, né? De um lado é trigo, do outro é flecha. Acho, né? E por que 13 flechas? Tem algum significado? Deve ter, né? Deve ter alguma coisa. Na verdade, ali quando você olha na pirâmide, que tem até uma coruja escondida na nota. Tem a coruja tem que pegar uma lupa, né? Que é pequenininha, né? Tem, a nota de $1. Não sei se você já reparou que a pirâmide ela tem 13 níveis, né? Tem 13 degraus, né? E embaixo é um número romano. 1776, né? Onde foi fundada o Illuminati. 1º de maio, né? Eles acham que é 4 de julho, né? Que é a independência americana. Não. Foi a data da seita Illuminati. Mas já tinha outras antes, né? Sim. Elas foram se unindo, né? E elas têm o mesmo objetivo, na mesma pegada, né? Não tem treta entre eles. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Ele dá a saída francesa, permite que o Putin faça o que tinha que ser feito, né, ataca lá, Ucrânia, né, ataca a Ucrânia, e sob o pretexto do adrenocromo, né, que muitas pessoas ficavam, será que existe, não existe? Desde a época do desenho, Monstros S.A., você já assistiu? Sim. A criança gritava, enchia um tubinho. Né? Carregava a bateria, né? Mesmo. Carrega a bateria. Na hora, subia vermelho. É mesmo. Ali é a nota. Então, adrenocromo. Eles estão em outra dimensão, aí eles têm acesso ao quarto das crianças por um portal dimensional, Isso. Aí quanto mais assusta a criança, mais carrega a bateria deles. A bateria deles. E aí o Putin atacou, inclusive ele diz, né, que o pretexto foi esse, né, que ele atacou a Ucrânia, porque a Ucrânia estava sequestrando crianças russas para extrair o adreno delas, né, porque são crianças, preferência a tipagem O, que é universal. Aí o Trump vai voltar. Tá? Já fica adiantado aí para você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, ele volta, não adianta. O povo está querendo que ele volte. Tá um clamor, né? E Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. Você vê que depois da Segunda Guerra criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Né? Falou, está falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Porque parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera. O outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas. Já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa, tinha que ter. Aí fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual
as sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, não é qualquer fundo de quintal, de alto né? escalão. Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento na Europa. Né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Com essa ameaça, né? de um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né, e você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, está tudo no bunker, está tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Isso é uma das questões que o Trump volta também. Entendi. E ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. O que está segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo. Tá. Né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos, entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje, o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram. E deixaram lá. Né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né? Não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, extermínio em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa tem já coisa pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa. Né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho vídeo lá no meu Instagram, tá lá. Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele falou que ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN cortar o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar. A Rússia é muito poderosa. Né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som. Hipersônicos. Satã, né? Que eles chamam de Satã. Tem outro mais potente ainda. Eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros, pode atingir qualquer local do planeta. Então eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí que a gente não tem nem ideia. Né? Não tem nem ideia o que tem, a gente sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então vai começar esse cenário, que vai vir depois. Então, primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa. Né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cânon para o Concílio de Nicéia. Né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem. Né? Então,
E Jesus, ele dá essa analogia. Então, eu estou às portas, né? Então, 70 anos, 2018, estou chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. Fenômeno raro, tetra de lua de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. É difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, se jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário montando, sinais astrológicos coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falava. Não admitia. Eles conversavam, não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Sim. Não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Sim. Por quê? Se sumiu, se rolar o arrebatamento, foram abduzidos. A culpa é do alienígena. Sim, já bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto. E a Bíblia fala de um grande terremoto. E tá todo mundo sabe que a gente sabe que vai ter o Big One. Sim. Né? Que arranca ali a Califórnia ali, né? Exato. E os tem o Yellowstone, né? Que é o... e assim, os desdobramentos disso é inimaginável, né? E fala também que as pessoas iam se esconder em cavernas. Caverna embaixo das montanhas. Ou seja, bunker. Né? Por que você acha que Zuckerberg lá gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para fazer um bunker para ele? O que esse cara sabe que a gente não sabe? Né? O pessoal fala do evento, né? Tal do evento. Pois esses grupos também, interessante lembrar, eles se reúnem todo ano. Para quê? Eles estão ajustando as velas, né? Estão calibrando, olha, isso aqui o povo está meio desconfiado, aí vai que a marca é o biochip, então vamos mudar, vai ser a luciferase, né? Vamos fazer uns testes. Vamos fazer outra coisa, né? Aí tá dando muita pinta. Agora, eu tenho um vídeo, tá no meu, não, isso tá na plataforma fechada, né? Que tem que vai ser na testa. Vai ser na testa, a marca vai ser na testa. Né? Então, vai através de um aplicativo, você vai saber se aquela pessoa... Na testa, né? Na testa. Aí ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca. É profecia bíblica. Aí voltando para 2023, né? Ano mais quente da história, ano mais violento da história, isso está no Google, dá uma googada, 2023 foi o ano mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de 45 para cá, o ano mais violento foi 2023. 2023 também. Calor altíssimo. O clima ficou louco, né? Quer dizer, a dengue chegou na Itália, chegou na França, né? Por causa do alagamento e aumento de temperatura. Né? O Pentágono tem um plano de contingência chamado CONOP 8888. Isso tudo é aberto, né? Isso aí você acha em qualquer lugar. Sim. Que é um plano de apocalipse zumbi. Né? É uma bactéria que está sendo descongelada lá no gelo e se ela se alojar no cérebro humano, tipo o que aconteceu no filme, né? Mas no filme lá, O Mundo Depois de Nós, não aconteceu com os cervos? Sim. Né? Ficaram meio assim, e começou a acontecer nos Estados Unidos. Tá tendo lá, né? Tá tendo lá, e diz que pode passar pro ser humano. Tipo uma vaca louca, só que... E se alojar no ser humano, vai pro cérebro, você vira um animal. E qual é a saída para isso? Extermínio. Não tem... Então, eu vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou. Como nunca se falou. Como nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu pesquiso. E 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos. Sim, entendi. Né? Então, a Bíblia fala, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe. Né? Mas a janela temporal a gente sabe. Até esse versículo que eles usam para falar, mas como é que você está botando data porque Deus falou que o dia, a hora ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém os sinais aparecerão. Sim, os sinais, claro. Parece que a Bíblia termina ali, não termina, ele continua falando. Né? Continua falando. Quando o céu está escuro vai chover. Não é. Ó, para pensar, estatisticamente, não é... foi avisado 7 dias antes. Jesus colocou o código aí, né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, Agenda 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais de outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim.
E assim, ele pregou, obviamente, ele, Enoque, pregou e o povo não deu ouvido. Aceitaram. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? Metade da população da grande São Paulo. Pois é, e assim, 8 entraram na arca, isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco. Porque na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira que você não vai ter para onde, vai se converter. Claro, porque pela dor, não foi pela dor. Porque eu vi, foi pelo amor, foi pela dor. Eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus, até o ateu falei, meu Deus, na hora do aperto, né?